Nesse vídeo nós vamos falar sobre as famosas small caps, que são as empresas de pequeno porte que têm suas ações negociadas na bolsa. Mas antes de começar, já sabe, né? Já se inscreve no canal, ativa as notificações, aí você fica sabendo de todas as novidades que aparecem por aqui. Mas vamos lá, para a gente começar o nosso assunto, é preciso dar um pouquinho de contexto. Como que uma empresa é medida na Bolsa de Valores? Como que a gente avalia o tamanho dela, né? Qual é a métrica que a gente usa? A métrica que é usada chama-se capitalização de mercado. E capitalização de mercado é o valor da soma de todas as ações de uma empresa negociadas em bolsas. Eu falo em bolsas no plural porque tem empresas, né, no Brasil não é comum, mas tem empresas que têm ações negociadas em mais de uma bolsa. Mas enfim, a gente avalia não só o tamanho de uma empresa, mas o tamanho de uma bolsa como um todo pela capitalização de mercado. Quando a gente vê um ranking das bolsas mundiais, por exemplo, por tamanho, volume negociado, a gente está vendo a capitalização de mercado de cada bolsa. E as empresas small caps são aquelas empresas que têm pequena capitalização de mercado, são empresas menores, inclusive o nome small caps em inglês, né, vem de small, que é pequeno, e caps seria a abreviação de capitalização, capitalization, né? Então a small cap ela já indica que se trata de uma empresa com pequena capitalização de mercado, diferente de outro jargão do mercado que é a blue chip. Tá? Não é blue chip, como alguns falam por aí, que seria navio azul, né? É chip de ficha, que é o nome que no jargão se dá às empresas que têm capitalização de mercado bem grande. E no Brasil, nesse momento, com a popularização do mercado de capitais, estão surgindo aí várias modinhas, né? Quer dizer, tem muitos novos investidores entrando na bolsa e esses novos investidores já vão assim desenvolvendo algumas preferências. Então a gente já vê, por exemplo, a turma das opções, a turma do buy and hold, a turma da análise técnica clássica, né, de interpretação visual de gráficos, a turma do value investing e também já está se formando aí a turma das small caps. Então é aquele pessoal que começa a ativamente discutir, estudar, compartilhar informações sobre esse tipo de empresa, que são as empresas menores. E aí mais uma coisa, né, também novamente apelando aí para os jargões anglófonos, né, os jargões em inglês, e eu uso esses jargões em inglês porque eles são usados no mercado, desse jeito mesmo no Brasil, né? Se você vai conversar com alguém no mercado financeiro, você fala small cap e o cara sabe do que você está falando. Se você falar assim, empresa de baixa capitalização, que é a mesma coisa em português, ele já vai dar uma hesitada. Então, nós usamos correntemente aqui os jargões em inglês. E um outro jargão em inglês, que também é bastante conhecido, chama-se penny stock. Então, penny stock seria aquela ação que é cotada em centavos. E normalmente, penny stock é um nome que ele é associado não só à ação que é cotada em centavos, mas assim a empresa meio bagunçada, né? Que seria uma coisa de alto risco. Então comprar uma penny stock é meio que comprar um bilhete de loteria. Mas enfim, é importante fazer essa distinção porque muita gente trata small cap e penny stock como se fosse a mesma coisa, e não é. Small cap é uma empresa que tem uma capitalização de mercado, ou seja, um valor total das ações negociadas, pequena em relação às outras. E nós vamos falar sobre isso, é uma questão relativa a isso, né? Mas não necessariamente uma small cap vai ter seu preço da ação em centavos ou em poucos reais. Muitas small caps têm ações que são até caras em valores nominais, tá? Então vamos excluir de vez, quer dizer, não misturar uma coisa com a outra. E aí, já que eu falei dessa questão do relativo, né, que small cap é relativo, então vale a pena fazer um comentário também, porque não existe uma definição oficial, formal, do que é uma small cap. Small cap é daquelas coisas assim que quando alguém fala no mercado financeiro, todo mundo entende, mas não tem uma linha de corte, ninguém ali arbitrou algo do tipo assim, olha, uma small cap é uma empresa com capitalização de mercado abaixo de 500 milhões de reais, por exemplo, tá? Não existe essa definição formal. E isso vale para diferentes mercados. Então, aquilo que é uma small cap nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil pode ser uma grande empresa, né?
uma small cap brasileira num mercado mais desenvolvido pode ser uma coisa assim que nem existe, é impensável, né, de tão pequeno. Então cada mercado tem a sua definição do que é small cap, assim como cada mercado também tem sua definição do que é blue chip. Da mesma forma, não existe uma definição acabada do que é, né? Mas enfim, agora a gente começa a ver por aí a turma das small caps, né? Então comunidades dedicadas a isso, redes sociais, o pessoal discutindo bastante, e o que é muito interessante, e eu insisto muito na tese, eu já falei aqui em alguns vídeos inclusive, né, que mercado financeiro, finanças de uma forma geral, não é uma ciência exata, apesar de ter muita matemática em finanças, né, mas a parte exata das finanças termina aí, para na matemática, o resto é comportamento, é psicologia, é achismo, é loucura de vez em quando, né? E o mercado, ele vive da falta de consenso. Ele se alimenta da falta de consenso. No dia que houver consenso no mundo, o mercado financeiro acaba, né? O mercado, ele existe porque tem pessoas que acham que é um excelente negócio comprar e tem pessoas que acham que é um excelente negócio vender. Então, é aquela coisa assim, o pessoal das small caps acha que outros métodos, outros ativos financeiros não são tão bons. Outros aí que, por exemplo, a turma dos derivativos às vezes não gosta tanto das small caps e a turma do buy and hold não gosta de ninguém e por aí vai, né? Então você tem essas tribos aí que às vezes ficam se bicando, o que é uma coisa besta, né? Quer dizer, não tem por que se bicar. Pelo contrário, a gente sempre tem que ficar feliz que as pessoas pensam diferente, porque as pessoas que pensam diferente são aquelas que vão dar liquidez para você, né? São aquelas que vão estar vendendo quando você quer comprar e comprando quando você quer vender. Mas enfim, como a proposta desse vídeo é falar sobre perigos, né, oportunidades e perigos das small caps, antes eu quero falar então um pouquinho da minha visão pessoal, a minha preferência, e fazendo aqui aquele disclaimer, tá? Que é preferência mesmo, quer dizer, não estou aqui riscando o chão e querendo convencer alguém de alguma coisa. Mas assim, eu particularmente, eu não sou muito encantado pelas small caps, tá? E eu vou explicar o porquê ao longo do vídeo. Eu tenho para mim uma visão, né? Eu tenho mais afinidade, por exemplo, com os instrumentos derivativos, com contratos futuros, com opções. Então, quando eu penso em fazer operações mais agressivas no mercado, operações com potencial de retorno maior, eu meio que por default, automaticamente eu penso em derivativos. Eu acabo não pensando em ativos negociados no mercado à vista como ações. Agora, outras pessoas enxergam nas small caps ativos à vista, que não são derivativos, com grande potencial de valorização, às vezes com potencial explosivo de valorização. E isso de fato acontece. Então, se a gente for falar das oportunidades das small caps, a primeira oportunidade, a primeira vantagem dela que salta aos olhos é exatamente esse potencial de valorização. Porque uma grande empresa, né, uma blue chip, a gente assume que ela já é uma empresa madura, ela já é uma empresa bem grande, provavelmente que já chegou próximo do seu limite de crescimento, e não tem como empresas crescerem para sempre, né? Então o potencial de crescimento já fica um pouco limitado, e essas empresas maiores, raramente elas têm esse potencial de ter ganhos explosivos, ou pelo menos ter ganhos explosivos com frequência. Já as small caps são empresas pequenas, são empresas que teoricamente têm todo o mercado pela frente, têm enorme potencial de crescimento. Então, quando se acerta no small cap, realmente é possível ter ganhos muito grandes, é possível multiplicar o capital. E é isso que procuram, né, os investidores que gostam de small caps. Às vezes eles pensam, por exemplo, em fazer uma carteira de small caps, coloca várias small caps de setores diferentes, na expectativa de que algumas ali vão vingar. Sempre se sabe, né, quer dizer, os próprios estudos acadêmicos mostram isso, boa parte das empresas não consegue ter uma grande performance, pelo contrário, algumas até morrem no meio do caminho. Mas daquelas ali que estão na carteira, algumas vão ter ganhos explosivos e provavelmente vai ter um aumento grande do patrimônio, do capital que está investido. Então, as small caps, elas proporcionam essa oportunidade de grandes ganhos.
E outra coisa, né, eu havia comentado dos derivativos como um instrumento para tentar fazer operações de maior potencial de ganho. As small caps elas têm uma vantagem sobre os derivativos, que é o fato de não ter vencimento. Derivativos têm um vencimento, derivativos morrem em determinado momento. Um contrato futuro morre, uma opção morre. E para você manter aquela operação viva tem que ficar fazendo ajuste, ficar fazendo rolagem. E nem sempre isso dá certo. Essa que é a verdade. Na teoria sempre dá certo. Na prática a gente descobre que não é bem assim. A small cap não. Como ela é uma ação, ela tende a ser perene. Né? Perene entre aspas, bem grandes, porque a empresa pode quebrar no meio do caminho. Mas o ativo financeiro, presume-se que ele tem um tempo de vida indeterminado. Então, ainda que demore um pouco mais para aquele crescimento acentuado acontecer, né, o investidor ele pode se dar o luxo de esperar. Às vezes nunca chega, né, mas ele não tem, por exemplo, aquela pressão de olha, isso aqui vai expirar na semana que vem, né? Então acaba tendo essa vantagem. Como desvantagem, né, as small caps têm algumas desvantagens grandes e essas desvantagens elas costumam estar concentradas em duas coisas, que é liquidez e volatilidade. Então, empresas de pequena capitalização naturalmente acabam tendo menos liquidez, né? Você tem um volume menor de ações, os spreads, às vezes, né, a diferença entre compradores e vendedores pode ser bastante grande. Um investidor com posições maiores às vezes pode ter dificuldade de se movimentar nessas posições. E uma coisa que é meio complicada, né? E isso não vale só para small cap, mas vale para qualquer ativo de baixa liquidez. Ativos de baixa liquidez são muito facilmente manipuláveis. Então assim, para você manipular uma grande empresa, para você manipular uma blue chip, você vai precisar de muito dinheiro, né? Talvez um investidor institucional junto com outros investidores institucionais até consiga fazer alguma coisa nas grandes empresas da bolsa. Agora, em small caps, dependendo do tamanho delas, às vezes até uma pessoa física com um patrimônio grande consegue, ainda que temporariamente, manipular, distorcer aqueles preços. Então, as small caps elas são um terreno fértil para gente que gosta de fazer manobras meio estranhas aí no mercado financeiro, né? E uma dessas manobras, ela também tem um nome em inglês bastante conhecido, que é chamado de pump and dump. Pump and dump ele é um golpe, se é que a gente pode dizer assim, tão antigo quanto o mercado de capitais, né? Então ele acontece quando uma pessoa ou um grupo de pessoas escolhem um determinado ativo de baixa liquidez e de baixo volume e com relativamente pouco dinheiro começam a inflar, a fazer aquele ativo subir artificialmente. Então um vai vendendo para o outro, um compra para o outro, para tentar chamar comprador para aquele ativo. Inclusive a expressão pump and dump em inglês, né? Pump é de bombear, como se você estivesse colocando ar lá dentro, e dump é depois largar, né? O objetivo é bem esse, é inflar a ação, e aí quando todo mundo entrar, você pula fora e deixa ela explodir no colo dos outros. As small caps elas acabam sendo bastante sujeitas a isso, a pump and dump, né? E o pump and dump ele está na moda, né? Mais do que nunca. Ele nunca deixou de existir, nem no Brasil, nem nos mercados desenvolvidos. Nos Estados Unidos é direto, né? Toda hora se recebe algum e-mail aí de alguém falando, olha, grande oportunidade de alguma ação obscura, alguma coisa assim. E a má notícia é que o pump and dump, ele daqui para frente só vai piorar, né? Porque o mercado brasileiro desenvolvendo, vamos esperar, né? Mais empresas vão entrando, mais small caps vão entrando, e o pump and dump ele é daquelas coisas assim que é errado, mas é difícil configurar como crime, né? Então é que nem aquele camelô assim na esquina da tua casa que vende muamba contrabandeada lá, todo mundo sabe que ele está fazendo, né? A polícia passa ali, o guarda dá bom dia para ele, todo mundo sabe, já levaram ele preso alguma vez, mas não adiantou nada, ele voltou. Então, assim, é daquelas coisas assim que nem adianta combater. E às vezes você até pode pensar, não podemos ser tolerantes com esse tipo de coisa, tem que combater, né?
tudo bem, né? Se você pensa dessa forma, boa sorte, seja feliz, tenta fazer alguma coisa, mas lembre-se do seguinte, às vezes a gente quer consertar o mundo, mas o mundo não quer ser consertado, né? E o fato desse tipo de coisa ainda existir, depois de tantas e tantas décadas, talvez seja uma evidência aí de que o mundo não está, digamos que, dando muita bola para aquilo que a gente acha que é certo e errado, né? Infelizmente as coisas são desse jeito e nós como investidores a gente tem que ser pragmáticos. Mas enfim, então tem a questão da liquidez que favorece esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ação, muitas vezes de manipulação. A questão da volatilidade, né? Então também com baixo volume você consegue, né, o impacto de grandes saídas ou entradas de dinheiro acaba sendo amplificado e isso deixa a coisa toda um pouco... assim, o nível de incerteza no small cap sempre acaba sendo um pouco maior. Os movimentos às vezes são mais bruscos e esse tipo de coisa. Então essas são as duas grandes desvantagens, tá? Novamente, a questão da liquidez, que favorece manipulações, e a volatilidade. Mas isso não deve servir, né, como algo que vá dissuadir alguém de investir numa small cap se é aquilo que essa pessoa quer fazer. Tá? Small cap tem seus problemas, mas não significa que é uma coisa nociva, proibida, da qual você deve ficar longe. Se você souber o que você está fazendo, se você fizer um bom estudo, né, existem métodos de estudo, tanto de base fundamentalista quanto de base técnica, que são mais adequados para small caps. Então, eventualmente, o investidor pode querer se especializar nesse tipo de ação. E nunca é demais lembrar, né, toda blue chip já foi uma small cap em algum momento e tamanho não é sinônimo de qualidade. Tá? Existem empresas grandes, enormes, que são uma verdadeira porcaria, que são um lixo, talvez elas só param em pé mesmo por conta do tamanho delas, e tem empresas pequenas de excelente qualidade, né? E que provavelmente vão continuar sendo pequenas para o resto da vida, mesmo tendo uma excelente qualidade. Então é isso aí, né? Se você por alguma razão acha que small caps é o seu caminho, né? Investir em small caps é o seu caminho, estude, né? Procure se informar sobre métodos que são usados para small cap e siga em frente. Agora, se você torce um pouco o nariz para isso, também saiba que você não está sozinho, você vai encontrar a sua turma. E é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.